Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesta noite, irmãos, nós já sentimos a presença do Senhor nosso Deus aqui nesse lugar. A presença do Senhor, ela é notória e real aqui nesse lugar, e com certeza o Senhor ainda tem algo nessa noite a revelar, aleluia, para a sua igreja que está presente aqui, adorando e bendizendo ao nome dEle. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Iremos ler 2 versículos nesta noite para a nossa meditação na palavra do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 15 e o versículo 16. Todos encontraram? Glória a Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Somente esses 2 versículos nesta noite para a nossa meditação na palavra do Senhor. E o tema da mensagem nesta noite, irmãos, é vasos escolhidos para um avivamento. Cadê os vasos que estão aqui nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Vasos escolhidos para um avivamento. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta manhã nós estivemos na casa do Senhor, diante da escola bíblica dominical, aonde sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. Diante, aleluia, das lições a qual nós estamos estudando, e o evangelista Lucas, ele revela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, a qual tem aí o tema da revista da Escola Bíblica Dominical, até os confins da terra. Nós vamos ver, irmãos, que Lucas, ele não andou com Jesus como os 12 apóstolos. Lucas não se assentou à mesa da ceia como foram os 12 apóstolos, mas o Senhor se revelou, aleluia, através do Espírito Santo, na vida daquele homem, a qual ele escreveu o evangelho, que leva o seu nome, também o livro de Atos dos Apóstolos, aonde ele narra a história da igreja primitiva, todos aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, daqueles homens que foram ousados. Lucas, ele vai narrar a história da igreja primitiva, aleluia, aonde aconteceu o derramamento do Espírito Santo, aonde Deus se fez presente, aleluia, e como bem diz a palavra do Senhor, a promessa do Senhor se cumpriu-se literalmente na vida da igreja que estava reunida, esperando, aleluia, a promessa do Senhor se cumprir, como aconteceu em Atos capítulo 2, aonde eles receberam o revestimento de poder do alto, que foi o batismo no Espírito Santo, e ali aquela igreja estava pronta, esperando agora, aleluia, a ordem para cumprir-se, aleluia, a ordem do Senhor, que era para ir fazer missões até os confins da terra, como nós vimos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O tema da mensagem é vasos escolhidos para um avivamento. A igreja do Senhor nesses últimos dias precisa estar pronta, esperando a volta do Senhor Jesus para um grande avivamento que vai acontecer nesses últimos dias. E esta igreja, aleluia, é a igreja escolhida do Senhor. Como nós vimos aqui, eles receberam a ordem, receberam o poder e autoridade do Espírito Santo, e agora esta igreja estava pronta para fazer a missão do Senhor. Os apóstolos do Senhor, eles estão prontos para sair levando a palavra, as boas novas da salvação. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, igreja, nós vamos ver ali diante, aleluia, lá em Samaria, que nós vamos ver que Saulo,
Saulo de Tarso, ele assolava a igreja do Senhor, entrando pelas casas, arrastando os crentes, aleluia, a igreja do Senhor, homens e mulheres, para levar para a prisão. A igreja estava vivendo um completo avivamento naqueles dias. Os apóstolos já estavam fazendo a obra missionária, mas tinha um homem chamado por Saulo de Tarso, que estava perseguindo a igreja do Senhor. Não mal sabia Saulo que Deus também tinha um propósito para a vida dele. Mal sabia ele que Deus tinha um plano de salvação para a vida daquele homem. Mas enquanto, aleluia, o Senhor não tinha um encontro com Saulo, ele estava perseguindo a igreja. Mal sabia ele que era um vaso escolhido, assim como eu e você somos chamados e escolhidos pelo Senhor para levarmos as boas novas da salvação para aqueles que estão lá fora padecendo, para os oprimidos, para aqueles que estão aprisionados pelas garras do inimigo, para ser liberto pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vasos escolhidos, aleluia, para um avivamento. E assim diz a palavra do Senhor, que Saulo estava perseguindo a igreja do Senhor, mas os apóstolos estavam, aleluia, pregando as boas novas da salvação. Filipe estava em Samaria, anunciando a palavra do Senhor, aleluia, ele estava pregando a palavra da salvação. Pedro estava pregando a palavra, os demais estavam pregando a palavra, até que um dia a palavra do Senhor diz que Saulo, ainda, aleluia, queridos irmãos, respirando ameaça contra a igreja do Senhor, ele foi até o sacerdote e lá ele pediu carta, aleluia, para a cidade de Damasco. Se ele encontrasse algum crente diante daquela cidade, ele prender e levar, aleluia, preso. Não sabia Saulo que dali adiante o Senhor tinha um encontro marcado com ele, porque ele era um vaso escolhido por Deus. Ele era um vaso escolhido, assim como eu e você, que nesses últimos Deus conta comigo e com você para levar a palavra da salvação para aqueles que estão lá fora. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, igreja, que Saulo, ele pediu cartas para ir para Damasco, a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, como dizia ele, homens ou mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. Mas diante do caminho, indo no caminho, aconteceu que chegando perto da cidade de Damasco, como bem diz o texto, aleluia, chegando perto da cidade de Damasco, cercou um resplendor de uma luz. Era o encontro do Senhor Jesus com Saulo de Tarso. O Senhor já tinha se revelado aos seus apóstolos, já tinham capacitado, mas agora era a vez de Paulo, era a vez de Saulo ter um encontro com o Senhor. A igreja já teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo desde o dia em que nós, aleluia, levantamos a nossa mão confessando a Jesus. Agora tem vasos que precisam estar na posição, esperando o momento certo para Deus levantar e enviar para a obra. Tem vasos que está precisando ser cheio do azeite a ponto de ser transportado, mas tem vasos ainda que estão vazios. Mas nesta noite, aquele que está aqui, que chamou a mim e a você, ele está pronto para capacitar esses vasos e enviar para a boa obra, a fim de que encontrar aqueles que estão lá fora perdidos possam ser encontrados e salvo pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, vasos escolhidos para um avivamento. E diz a palavra do Senhor que quando aquela luz, aleluia, resplandeceu sobre Saulo de Tarso, aquele homem caiu, aleluia, em terra. E quando ele caiu por terra, ele ouviu, aleluia, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, a igreja estava fazendo a obra missionária, mas Saulo
perseguia a igreja, mas Jesus foi ao encontro de Saulo e ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia. Diante daquela oportunidade, Saulo disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, aleluia, contra os agrilhões. E diz a palavra do Senhor que aquele homem tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que te faça? Saulo já teve um encontro com o Senhor e ele já estava reconhecendo a Jesus como Senhor. Ele disse: o que queres que te faça? Ele disse: levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo teve um encontro com Jesus e dali em diante a sua vida já estava transformada. Ele já estava reconhecendo a Jesus como seu Senhor. O Senhor disse: Saulo, se levanta e vai à cidade, que lá eu te direi o que te convém a fazer. A palavra de Deus diz, irmão Públio, que os varões que estavam com Saulo, aleluia, ficaram espantados ouvindo a voz, mas não via ninguém. O Senhor se revelou somente para Saulo, porque ele tinha propósito somente para a vida de Saulo naquele momento. Vasos escolhidos para um avivamento. E nesses últimos dias, a igreja está vivendo os últimos momentos sobre esta terra, e o Senhor conta comigo e com você para vivermos o último avivamento, aleluia, da igreja aqui na terra. Vai se cumprir, aleluia, o que disse o profeta Joel: e será que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vasos que estão aqui nesta noite, é tempo de se colocar na posição e esperar o avivamento do Senhor que há de vir para mim e a tua vida, e sermos cheios do Espírito Santo, revestidos pelo poder, aleluia, capacitados para irmos fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aqui tem vasos escolhidos pelo Senhor para viver esse avivamento dos últimos dias, e esse avivamento, ele está prestes a acontecer no meio da igreja do Senhor, e ele conta comigo e com você para esta obra. Mas esse vaso tem que estar pronto, preparado, esperando receber o avivamento, assim como aconteceu no Pentecoste naqueles dias. Vaso escolhido para um avivamento desses últimos dias. E eu quero fazer parte desse avivamento, igreja do Senhor. Eu quero fazer parte do avivamento que há de vir sobre a igreja nesses últimos dias. Não é só um avivamento de uma semana pentecostal, onde todos estão, aleluia, juntos adorando. O Senhor se faz presente. Há um poder dos céus, línguas estranhas, batismo no Espírito Santo. Mas quando passa a semana pentecostal, não vem mais a presença do Senhor. Esse avivamento que vai vir para, aleluia, a vida da igreja é um avivamento permanente, aonde aconteceu com a igreja primitiva. Não foi só lá em Atos 2, não. Aquela igreja saiu para fazer a obra missionária, cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo, como nós vemos Pedro se levantando, cheio do Espírito Santo, prega a palavra, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Em seguida, no Atos capítulo 3, Pedro, diante daquele coxo, realiza o primeiro milagre da igreja primitiva, diante do coxo da Porta Formosa, aonde aquele coxo queria esmolas, mas Pedro disse, mas João disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Aquele homem se levantou e voltou a andar. Este é o avivamento que o Senhor quer para a igreja nesses últimos dias, que eu e você saia pregando a palavra e orando pelos enfermos, cheio do Espírito Santo, e a enfermidade bata em retirada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vaso escolhido para o avivamento é você mesmo, que o Senhor conta nesses últimos dias. Conta com as crianças, conta com os jovens, com a nave da igreja, com a senhora, com o grupo de louvor, com os obreiros. Ele conta comigo e com você para levarmos as boas novas da salvação. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor
que Jesus se revelou a Saulo de Tarso. E aleluia, e os varões que iam com ele pararam, ficaram espantados ouvindo a voz, mas não via ninguém. E Saulo, aleluia, levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, aleluia, e guardando-o guiado pela mão, o conduziram à cidade de Damasco. Mas Saulo já tinha tido um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Saulo agora estava cego, mas aquele homem tinha convicção que tinha visto Jesus literalmente. Saulo não conviveu, aleluia, como os 12 apóstolos e os demais, e não viram Jesus pessoalmente, mas ele vai dizer que toda a sua sabedoria recebeu diretamente dos céus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o versículo 15 disse, aleluia, que ele era um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios e dos reis naqueles dias. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Saulo, sendo guiado pela mão, o conduziram para a cidade de Damasco. E teve este homem 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Saulo teve 3 dias sem comer e sem beber. Sabe o que é que eu entendo aqui, pastor? Que durante esses 3 dias Saulo estava jejuando, consagrando diante do Senhor. Saulo não estava vendo, mas estava com a vida consagrada diante do Senhor. Ele teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem agora estava consagrando a sua vida. Aquele homem agora estava esperando alguém ir ao seu encontro. Aleluia, como diz a palavra do Senhor. Ele não bebeu, ele não comeu. Saulo estava ali, irmão, só esperando o revestimento e ser cheio do Espírito Santo. É a vontade da igreja, aleluia, para muitos ser cheio do Espírito Santo, como diz o próprio Paulo lá em Efésios capítulo 5 versículo de número 18, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece nesses últimos dias, pastor? Aleluia, muitos, aleluia, não querem se esvaziar de si, muitos não querem abrir mão, aleluia, do mundo lá fora e ser cheio do Espírito Santo. Por isso que não há mais um mover do Espírito Santo no meio da igreja, não há mais aleluia, não há mais uma glória de Deus sendo derramada permanente, porque muitos não querem se esvaziar para ser cheio do Espírito Santo. Mas nessa noite eu quero convidar a igreja do Senhor para ser cheia do Espírito Santo, se esvaziar daquilo que está impedindo de Jesus operar na minha e na tua vida, e que possamos ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite, que o Espírito Santo que está presente na igreja nessa noite, ele possa trabalhar sobre a minha e a tua vida, retirando das nossas vidas aquilo que está impedindo da igreja, aleluia, andar em comunhão com o Senhor, andar em santidade com o Senhor, andar com temor da palavra, aleluia, do Senhor, e ser cheia do poder, aleluia, do Espírito Santo para fazer a obra que estará aí fora, precisando de mim e de você, aleluia. Vaso escolhido para um avivamento, como bem diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo teve ali, Saulo, 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Mas a palavra de Deus diz que lá na cidade de Damasco havia um homem chamado Ananias, e o Senhor, aleluia, em uma visão se revelou-se a Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Olha como Ananias fala com o Senhor: eis-me aqui. O Senhor podia enviar Ananias para a obra que ele estava pronto, o Senhor podia enviar Ananias para Jerusalém, que ele estava pronto para fazer a obra do Senhor. Quando o Senhor deu a visão a ele, ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua obra, eu estou pronto para ir para Jerusalém, eu estou pronto para ir para Samaria. Mas a ordem do Senhor aqui era, aleluia, para que Ananias fosse: levanta-te e vai à rua. Olha como o Senhor, aleluia, revelou-se a ele e disse: levanta-te e vai à rua direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia. Paulo, aquele
aquele que perseguia a igreja, aquele que estava perseguindo a igreja, há 3 dias estava sem comer e sem beber, e o Senhor disse que ele estava orando. Veja a transformação que o Senhor fez na vida de Saulo de Tarso. Aleluia. Ele disse: Ananias, vai, porque ele está orando. Quando você chegar na casa de Judas, você vai encontrar aquele homem orando. E assim Ananias ainda temeu. A palavra do Senhor diz que Ananias temeu, porque ele disse: Senhor, há muito tenho ouvido falar a respeito daquele homem, quantos males não tem feito contra a igreja do Senhor. Aleluia. Mas ele não sabia que Deus já havia dito: aleluia, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aqui tem vasos escolhidos, irmãos. Aqui tem vasos escolhidos não pelo pastor, não pelos obreiros, mas é pelo próprio Senhor. Aqui tem vasos escolhidos para fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e você somos chamados e escolhidos para fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a palavra que Ananias, aleluia, ele disse: Senhor, há muito tenho ouvido falar a respeito daquele homem. E Jesus disse: vai, Ananias, porque este é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Saulo, aleluia, o perseguidor ainda não sabia o que viria pela frente. Como bem diz a palavra de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido. O Senhor tinha um plano para a vida daquele homem, como ele tem para mim e para você. Talvez você tenha chegado nesta noite dizendo: aleluia, o pastor não me dá oportunidade para louvar, ele não me dá oportunidade nem para trazer uma saudação. Mas você é vaso escolhido por Deus. Fica na posição, fica orando, jejuando, consagrando a tua vida, aleluia. E mesmo você não tendo oportunidade, você está crescendo diante do reino dos céus. Quando for a hora certa, o momento certo, Deus vai te levantar como vaso, um instrumento para levar a palavra àqueles que estão necessitados, aleluia. Alguém vai olhar para você e vai dizer: não, não era o irmão, aleluia, porque é Deus que vai te usar com unção, com graça e autoridade do Espírito Santo de Deus. Cadê aqueles que querem ser usados pelo Senhor nesses últimos dias? A igreja que quer ser usada pelo Senhor nesses últimos dias é a igreja que ainda está aqui na terra. Você é vaso escolhido para viver um avivamento. Deus te escolheu não só para ficar sentado nessas cadeiras dando glória a Deus, mas te escolheu para sair levando as boas novas da salvação diante dos 4 cantos da cidade de Quixeramobim, até mesmo nos interiores, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta o mais vil pecador deste mundo, e que ele não faz acepção de pessoas, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas aleluia, você ainda tem a oportunidade de se arrepender e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, assim como eu e você fizemos e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Aleluia, vaso escolhido para um avivamento, como bem diz a palavra do Senhor. E diz a palavra que Ananias foi, como disse o Senhor. Ele obedeceu a ordem do Senhor e entrou na casa. Quando ele chegou lá, encontrou Saulo de Tarso, como havia dito o Senhor. E ele, aleluia, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, aleluia, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, aleluia, a Damasco, por onde vinhas para Damasco, me enviou para que tornes a ver, aleluia. Era a oportunidade que estava, aleluia, acontecendo na vida de Saulo. Ananias foi, e ele, sendo guiado pelo Senhor, ele disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. E quando ele impôs as mãos sobre Saulo de Tarso, que há 3 dias não bebia e não comia, e que estava orando, aleluia, a palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Cadê os crentes que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias? O Espírito do Senhor não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus que tem operado. Ele ainda é o mesmo Deus que operou na vida de Saulo de Tarso. É o mesmo que tem usado, aleluia,
aleluia, a igreja nesses últimos dias, mas é preciso nós sermos cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o mesmo que usou aquela igreja no dia de Pentecoste, é o mesmo que usou Pedro, João e os demais, e até mesmo Paulo, é o mesmo que quer usar a mim e a você nesses últimos dias para fazer a obra missionária do Senhor. Ele conta comigo e com você para fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vasos escolhidos para um avivamento, e impondo, aleluia, as mãos sobre Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Diz a palavra que caíram dos seus olhos como escamas, e ele recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Saulo estava agora, irmãos, pronto para fazer a obra missionária do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora imagina, pastor, aquele homem que estava perseguindo uma igreja, ele chega agora diante dos apóstolos do Senhor, aleluia, para pregar a palavra. Diz a palavra que diante de mão eles começaram a rejeitar Saulo com medo, aleluia, porque Saulo era perseguidor. Saulo podia estar, aleluia, queridos irmãos, infiltrado ali para prender e até mesmo matar eles, mas não, Saulo estava transformado pelo poder do Senhor. Só o Espírito Santo faz isso na vida